Antes de mais, boa tarde. Nós, das audições que já fizemos, já conseguimos ir um bocadinho para lá da situação do Sol e um bocadinho para lá do negócio da TVI. E eu queria começar por aí, porque esses talvez sejam apenas dois sintomas, não de um plano para controlar a comunicação social, um plano que se cingisse a esses dois órgãos de comunicação social ou que se cingisse a uma parte da comunicação social, mas sim a práticas que estão instaladas hoje no nosso país e que têm a ver com a interferência do poder político, particularmente do governo, no condicionamento da comunicação social, utilizando como instrumentos dessa estratégia de condicionamento grupos económicos e financeiros. E há aqui uma nota que acho que é importante realçar, porque tem havido uma alteração nos últimos anos relativamente àquilo que são os instrumentos de controle dos órgãos de comunicação social. E uma alteração em que sentido? Inicialmente, esses instrumentos de controle passavam para a propriedade dos meios, portanto, os órgãos de comunicação social, o controle dos órgãos de comunicação social fazia-se do ponto de vista do grupo económico que era seu proprietário. Hoje há uma outra situação que tem que ver com formas de controle dos órgãos de comunicação social por duas vias, principalmente. Por um lado, fazendo-os depender das receitas da publicidade como dependem e, portanto, com os investimentos publicitários a serem determinantes para a saúde financeira de qualquer órgão de comunicação social e, portanto, desse ponto de vista, estarem dependentes economicamente. E, por outro lado, também, pela via do acesso ao crédito, particularmente numa situação financeira como enfrentam muitos dos nossos órgãos de comunicação social, o acesso ao crédito torna-se, de facto, um instrumento muito poderoso de dependência, por um lado, dos órgãos de comunicação social e de controle por quem tem essa possibilidade de utilizar esse instrumento. E, portanto, julgo que nestas audições que nós já fizemos, esse véu começa-se a desvendar um pouco e vai para lá destas situações que têm a ver com a TVI e com o Sol em concreto, que obviamente são situações preocupantes, porque são sintomas de como essa pressão e esse controle pode ser exercido no sentido de estrangular aqueles que são... Bem, de facto, há aqui uma diferença de perspectiva significativa. Porquê? Porque nós consideramos que, antes de mais, a referência à liberdade de expressão não será exatamente correta, porque a liberdade de expressão tem várias manifestações e nós estamos a abordar apenas uma parte daquilo que é a liberdade de expressão, em concreto a liberdade de imprensa. Mas, de facto, há aqui um problema com que nos confrontamos, que é este. Quem se queira ater um caso ou outro em concreto terá que socorrer-se daquilo que são os argumentos concretos de cada um desses casos. Quer dizer, quem queira ater-se à análise da situação do caso da TVI, dificilmente poderá fazer outra coisa que não seja ter em conta o conteúdo das escutas que resultam da violação do segredo de justiça. E, portanto, quem queira ater-se apenas aos casos concretos que têm sido trazidos à discussão, fará apenas uma discussão limitada desta matéria. Agora, aquilo que nós entendemos é que a mais-valia destas audições tem que ver precisamente com a capacidade que neste momento a Comissão de Ética tem de avaliar aquilo que se passa de facto no setor da comunicação social de mais preocupante. E que tem que ver com o quê? Tem que ver com as tentativas de condicionamento por parte do Governo sobre órgãos de comunicação social, com a utilização nessa estratégia de grupos económicos privados, particularmente grupos financeiros, com as relações de dependência económica que se estabelecem entre os vários atores e que favorecem o campo para que esse condicionamento da comunicação social se concretize, as situações de dependência, por exemplo, de precariedade laboral em que os jornalistas hoje desempenham as suas funções e que favorece que também eles sejam mais facilmente isso tudo nunca mais chegarão ao fim, não é? Repare, a mais-valia destas audições tem a ver precisamente com isso. Hoje, nós na audição, por exemplo, do Dr. Armando Vara, não colocámos questão nenhuma relacionada com a precariedade laboral. Porquê? Porque, obviamente, de acordo com o contributo que cada um pode dar, assim nós procuramos recolher a informação que entendemos relevante. Mas há aqui uma matéria, um ponto que eu gostava de referir a propósito até das intervenções que foram feitas. Relativamente às escutas, nós sempre colocámos esta questão como uma das questões essenciais. Tem que ser condenado por qualquer partido político a violação do segredo de justiça. E mais, e nós só lamentamos, é que em 2007 o Partido Socialista tenha feito a alteração que fez ao Código de Processo Penal, fragilizando o regime do segredo de justiça, e que não tenha acolhido propostas do PCP que permitiam que o segredo de justiça fosse, de facto, defendido. Porque a defesa do segredo de justiça é fundamental para a eficácia da investigação criminal. E, portanto, lamentamos que o Partido Socialista em 2007 tenha seguido um caminho diferente. Agora, aquilo que não podemos ficar alheios é que, para lá da violação do segredo de justiça, há um conjunto de informação fundamental que tem sido trazida ao conhecimento da opinião pública e que não pode ser ignorada.
E ainda nas audições que foram feitas, na audição que foi feita, por exemplo, à jornalista Felícia Cabrita, o único partido que fez perguntas sobre escutas, sobre violação de segredo de justiça, o que é que seja, foi o Partido Socialista. Nenhum outro partido fez perguntas em torno de dados concretos que resultam na violação do segredo de justiça. Só o Partido Socialista é que colocou estas questões. Na audição ao Dr. Armando Vara, da parte do PCP não houve qualquer utilização de informação que resulta da violação do segredo de justiça. Porquê? Porque, infelizmente, há uma quantidade enorme de informação que é disponibilizada hoje à opinião pública e que dá conta, quer dizer, quando nós temos o diretor de um semanário, a dizer que foi coagido, no caso do diretor do semanário Sol, a dizer que foi coagido pelo BCP para parar com a investigação ao caso Freeport e que se concretizasse se levasse por diante essa investigação, os problemas financeiros que tinham agravar-se-iam. Isto é matéria relevante. Não vamos entrar mas essas são as questões que são fundamentais. Não temos tempo para isso. Essas são as questões que são fundamentais. Os jornalistas que disseram, aliás, ligavam o esforço do deputado João Serrano, que ele de facto faz uma seleção, por exemplo, a jornalista Felícia Cabrita diz que nunca foi pessoalmente pressionada, mas refere as pressões que o diretor do órgão de comunicação social para o qual trabalha sofreu. Quer dizer, e portanto, fazer esta seleção daquilo que é dito nas audições é de facto um esforço meritório. Aqui vamos banquear só este governo tem sido visado. E daí eu perguntar, Catarina, e já lhe vou perguntar também se a governabilidade. Nós nunca lançámos nenhum anátomo sobre essa questão. Aquilo que temos considerado é que, de facto, a proposta que o Bloco apresenta, uma questão de funcionamento da Assembleia, só pode ser discutida daqui por mais algum tempo, terminado o processo de discussão orçamental. E que a realização destas audições na Comissão de Ética faz todo sentido. Faz todo sentido porquê? Porque elas têm, de facto, um âmbito mais alargado do que aquele que é o âmbito da Comissão de Inquérito e a própria realização das audições pode municiar-nos de um conjunto de informações que nos permitam até tomar uma decisão mais acertada relativamente à necessidade de constituição de uma Comissão de Inquérito, ou mais, ou em relação até ao próprio âmbito da Comissão de Inquérito. E, portanto, nós nunca levantámos uma objeção de princípio relativamente a essa matéria. Agora, aquilo que entendemos é que se ficássemos só limitados à discussão ou até à inquirição em torno de um caso concreto, ficaria limitado à perspectiva com que nós entendemos que a Assembleia da República deve abordar esta matéria. Porque, de facto, essa situação relacionada com a TVI é um exemplo de um problema mais profundo. E é um problema mais profundo que tem múltiplas dimensões e que nós julgamos que, no âmbito destas audições, podem ser perfeitamente ouvidas. Quer dizer, quando nós ouvimos responsáveis de instituições bancárias... E poderá vir a fazer parte de uma comissão de inquérito? Não, se eventualmente for essa a conclusão a que chegarmos, quando tivermos de discutir a proposta, quer dizer, nós julgamos é que a realização destas audições, quando nós ouvimos responsáveis de instituições bancárias, diretores de órgãos de comunicação social, presidentes de conselhos de administração de grupos económicos que são proprietários de órgãos de comunicação social, quando ouvimos jornalistas, obviamente que estas são múltiplas dimensões, múltiplas perspectivas sobre um mesmo problema, sobre os problemas de um mesmo setor e que obviamente nos municiam com um conjunto de informações que nos permitem decidir melhor se deve ou não ser constituída uma comissão de inquérito e qual é que deve ser o seu âmbito. E portanto nós relativamente a isso não temos, O que é que acha em relação a isto?